Aconteça. Como fazer a vontade de Deus. Então vamos ver sim o que nós podemos lutar para agradar Ele, para encher o coração dele de alegria e para que também faça bem para nós. Por isso eu convido a você, abra a sua Bíblia na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Quem tem a Bíblia Ave Maria, página 1514. 1514. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Que nessa noite de hoje possamos agradar a Deus com o nosso sim, e com certeza Ele vai manifestar a misericórdia dEle, e vamos agradar o coração dEle com o nosso sim, com o nosso coração aberto. Amém? Amém. E diz assim a palavra de Deus: vivei sempre contentes, orai sem cessar, em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda espécie de mal. Vivei sempre contentes, orai sem cessar, em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. A palavra de Deus traz para a gente fazer a vontade de Deus. Orai sem cessar, em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. Dai graças em todas as circunstâncias. Gente, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês, para fazer a vontade de Deus, a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecê-lo como Pai. A primeira coisa que nós precisamos fazer. Então, se Ele é Pai, o Pai é maior do que o Filho, tem mais responsabilidade do que o Filho, é responsável pelo Filho. Então, se nós reconhecemos que nós somos filhos de Deus, que Jesus morreu por nós estamos dando o primeiro passo para fazer a vontade de Deus, reconhecendo como um filho de Deus. Claro que muita gente reconhece, mas não agrada a Deus. Mas estou falando para cristãos, estou pregando para cristãos nessa noite de hoje. Se nós reconhecemos a Deus como Pai, nós estamos dando o primeiro passo para agradar o coração dele e a gente se sentir feliz. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 9, não precisa vocês pegar, Jesus orando ao Pai, ele falava assim: Pai, eles são teus. Jesus orando ao Pai, e eu acho fantástica essa oração, para mim a mais bela oração. Jesus orando ao Pai, falar assim: Pai, eu estou pedindo por eles, orando por eles, eu estou aqui rogando por eles. Então, nesse versículo do Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 9, diz assim: Pai, eles são teus. Então, se nós somos de Deus, nós somos filhos de Deus. A gente não pode esquecer, infelizmente, não podemos esquecer que lá em Gênesis, que foi quebrado aquele pacto de pai para filho, de criador para criatura. Infelizmente, claro que nós não fomos desligados de Deus, mas nós não desligamos de Deus. O corpo não tem como desligar, né? Porque a presença dele está em nós, mas a nossa mente pode desligar. A nossa falta de compromisso nos desliga de Deus. E infelizmente, depois daquele acontecimento lá da criação, que o homem se afastou de Deus, mesmo sabendo que Deus é Pai, e creio que foi uma dor enorme para o coração de Deus. Assim como quem é pai, quem é mãe, sabe que quando um filho sai de casa, vai para o mundo, fica perdido no mundo, ele continua sendo filho, mas está desligado do amor, do carinho, da aproximação, ele está desligado, não deixa de ser filho, continua sendo filho, ele maltrapilho, ele sujo, ele drogado, ele talvez rejeitado pela sociedade, ele continua sendo filho, ele não vai deixar de ser filho. Mas infelizmente ele está desligado desse contato que é necessário dia a dia. As tecnologias às vezes ajudam sim, mas às vezes prejudica muito. Eu vi uma frase assim um dia: o celular, a internet, esses meios de comunicação ali mais fácil, eles aproximam quem está longe e distancia quem está perto. Não é assim?
As pessoas longe a gente consegue comunicar com facilidade, mas pode prejudicar as pessoas de perto, e isso é um perigo danado. Mas mesmo assim, os nossos pensamentos, voltando à realidade de reconhecer a Deus como Pai, mesmo os nossos pensamentos estando longe de Deus, nós vamos deixar de ser filhos de Deus. Mas reconhecer significa dar lugar. Eu reconheço que Ele é o meu Pai, então eu estou conhecendo e reconhecendo. E lembrando que na Bíblia a palavra conhecer significa experimentar. Então reconhecer é experimentar novamente. Eu reconheço que Ele é o meu Pai, então eu estou experimentando a Deus novamente. Esse é o primeiro ponto maravilhoso. E eu não, um versículo que eu carrego muito comigo, eu não poderia deixar de citar para vocês aqui, que é em Deuteronômio capítulo 18, versículo 13, fala assim, ó: serás inteiramente do Senhor teu Deus, seja inteiro do Senhor teu Deus, sem reservas, sem reservas. Imagina, gente, ó, o nosso amor para com Deus é como se fosse um amor de esposo para esposa, né? Que é o ápice do amor entre duas pessoas. Claro, de pai, de filho para mãe, de mãe para filho, pai para filho, é um amor muito grande, mas quando os dois se unem gera outra vida. Mas assim, imagina se alguém chegar para sua esposa ou chegar para o seu namorado falando assim: ó, eu te amo muito, mas tem outra pessoa também que eu amo muito, né, que meu coração não se desgarrou dele ainda. Seria uma tristeza imensa, né? Já pensou o seu esposo chegar para você e falar assim: ó, eu te amo de todo o meu coração, mas eu não consegui desligar do meu pensamento daquela namoradinha que eu tive lá na juventude. Aí você vai ficar, não é com uma pulga atrás da orelha, não, com um cavalo atrás da orelha, né? Você não vai gostar que aconteça isso. Aí a pessoa, alguém fica falando assim, tem até uma música que diz que eu detesto aquela música, diz bem assim, a música diz dessa forma, eu vou falar da forma que ela está cantada. Estou fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser inteiramente teu. Eu sei que muitos conhecem essa música aqui. Olha, estou fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser inteiramente teu. Mas que vagabundo esse cara que escreveu essa música. Se for uma mulher, me desculpa, uma vagabunda que escreveu essa música. Olha que coisa. Eu estou fazendo amor com outra pessoa, estou me doando para outra pessoa, estou tendo um relacionamento com outra pessoa, mas meu coração é teu. Ah, peraí, ninguém vai aguentar isso. Então a mesma coisa com Deus. As nossas atitudes falam assim, ó: o Senhor é meu pastor, Deus é o meu Pai, mas infelizmente eu dou lugar a outros amores, coloco outras coisas no lugar de Deus. E isso não é reconhecer a Deus como Pai, não é. Se Ele é Pai, Ele é Senhor, Ele é dono de tudo. Aí a gente coloca outras coisas no lugar dele. Aí fala assim: mas jamais eu coloco coisa no lugar de Deus, jamais. Simplesmente, eu até acho interessante, até preguei aqui um dia para vocês, bem assim, tem gente que exagera até na forma de falar que ama outra pessoa, né? Você é o meu respirar, você é o meu tudo, você é a razão da minha vida. Eu acho um exagero tremendo, né? Parece até bonito na hora de cantar, né? O meu respirar é você, o meu sonho é você, daria todas as flores do mundo para você. É ruim que não sobra para ninguém, né? Mas daria todas as flores do mundo para você. É um exagero que faz, né, para outra pessoa. Mas se for um amor bonito, talvez exagere nas palavras, mas a atitude não coloca a pessoa no lugar de Deus. E é isso que Deus quer. E não somente pessoas, mas infelizmente muitas pessoas colocam o dinheiro no lugar de Deus. Porque está tudo bem, né? Eu acho até interessante muita gente falar assim: olha, se eu acertasse na loteria, eu dava um carro para Marcos, eu daria um teclado para Jardim, né? Faz um monte de planos. Olha, a igreja de Santa Terezinha aqui, eu colocaria um teto móvel para na hora que tiver calor abrir o teto de lado. Eu faria isso. Daí depois acontece que muitos ganham na loteria e as promessas, deixa para depois eu faço. E sabe o que é mais feio de tudo? É que tem gente planejando ganhar milhões na loteria para ajudar os outros. E quando tem uma campanha de 1 quilo de alimento que ele tem condição de doar, ele não doa. Aí a palavra traz: quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Se é infiel no pouco, vai ser fiel no... Se é fiel no pouco, é fiel no muito. Mas se é infiel no pouco, vai ser infiel no muito também. Ah não, mas se eu ganhar muito dinheiro, eu vou distribuir para o outro. Mentira, não vai acontecer isso. Nós começamos a dar as pequenas coisas. Então, se nós amamos a Deus nos mínimos detalhes, nós vamos
Quando chegar algo, querer tomar o lugar de Deus, eu vou dizer, não, já tem outra pessoa, já tem alguém maior do que você. Tem até uma música de Fábio de Mello que diz bem assim, ele fez uma música, uma mulher foi partilhar com ele que ela não suportava mais o marido achava o dono dela, não queria que ela ia para a igreja, ficava falando tudo que vinha na boca, designando os lugares que ela tinha que ir, ficava ridicularizando. Um dia ela chegou, comentou com o padre Fábio de Mello, aí ele fez uma música que chama Marcas do Eterno, o nome da música, se vocês puderem até conferir lá no YouTube, confere lá, Marcas do Eterno. Ele diz bem assim na música, o que ela queria dizer para o esposo, ele escreveu bem assim, ó: antes de você chegar na minha vida, de se decidir por mim, por minha história, saiba que já tinha outro amor antes de você chegar, porque eu sou consagrado ao meu Senhor, eu sou o solo santo. Antes de você chegar, já tinha esse amor na minha vida, porque nós somos de Deus. É bom a gente casar e ter a esposa ao nosso lado, a esposa ter o esposo, sim, e ter todo o amor para com toda a atenção, mas lembrando que o nosso primeiro amor é o nosso Deus. Eu sempre falo isso para muitas pessoas, nossa, eu amo minha mãe de todo o meu coração, amo minha esposa de todo o meu coração, amo meu filhinho que tem 9 meses de todo o meu coração, mas nenhum desses é mais importante do que Deus na minha vida, nenhum deles. E ninguém vai perder a importância para mim. A minha mãe não vai deixar de ser mãe, eu não vou deixar de amá-la de forma alguma. Eu amando a Deus em primeiro lugar, pelo contrário, se eu amar a Deus, colocar a Deus em primeiro lugar na minha vida, fazendo a vontade de Deus, colocando Ele em primeiro lugar, minha mãe vai se tornar mais importante. Eu vou conseguir amar minha mãe mais, amar a minha esposa mais, amar o meu filho mais, porque Deus está em primeiro lugar. Deus não toma o lugar de ninguém. Tira até isso da cabeça. Tem muita gente que não reza com medo de saber a vontade de Deus. Mas se for a vontade de Deus, eu não tenho esse carro. Meu Deus, se não for a vontade de Deus, para que você precisa ter esse carro? Mas assim, esse primeiro ponto de reconhecer a Deus como Pai, como Senhor, como dono de todas as coisas. Uma segunda coisa que quero comentar com vocês é fazer a vontade de Deus reconhecendo que Ele está acima de nós. Isaías 55, versículo 9 diz para a gente assim que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Assim como a terra está distante do céu, assim está distante os nossos pensamentos dos pensamentos de Deus. Deus não pensa como a gente, Deus não age como a gente. Deus, Ele não é limitado como nós somos limitados. Nós nos machucamos, nós sentimos raiva, nós sentimos aversão das pessoas, ficamos chateados, às vezes levantamos falso testemunho, falamos besteira. Deus não faz nada disso. Então Deus não pensa como a gente. Às vezes nós, quando estamos num estado de graça, nós conseguimos mergulhar em alguns pensamentos de Deus, fazer a vontade de Deus reconhecendo que Ele está acima de nós, que Ele é poderoso. E não, tem muita gente, o que faz? Eu acho isso uma covardia. Pessoas que oram pedindo a Deus, determinando para Deus certa coisa, que isso não aconteça. Eu ouvi agora quando eu vim para cá para o grupo de oração, eu vi uma senhora falando bem assim, tal pessoa assim, eu não sei se é sobrinho dela, não sei, está em São Paulo, está o sobrinho, está muito doente em São Paulo e está muito ruim, mas Deus não vai permitir que esse jovem morra, Deus não vai permitir. Gente, isso é uma tremenda burrice. Eu sei que nós não estamos preparados para perder nenhum daqueles que nós amamos, nós não estamos preparados para isso. Mas se acontecer que essa pessoa morra, nós precisamos estar preparados, porque um dia nós vamos também morrer. A morte é certa, seja de acidente, seja de doença, não sei. A morte é certa para nós. Mas ficar dando ordem para Deus, isso é uma tremenda burrice. Eu já vi várias vezes nessas igrejinhas que tem de porta de boteco, de fundo de quintal, dando ordem para Deus. Sim, eu não aceito, Jesus, eu não aceito essa doença. E se a doença for um meio que Deus está usando para testar a pessoa, para tornar a pessoa mais fácil, a pessoa não aceita, e aí como é que faz? Reconhecer que se Deus está permitindo, Deus não é Deus quem manda doença, tira isso da cabeça. Deus não manda doença para ninguém, Deus usa da doença para que você seja melhor. Não é Deus que manda as desgraças da vida. Por isso que me dói muito o coração quando eu vejo muitas pessoas falando bem assim, olha, teve um acidente, ali morreram tantos. Aí você vai conversar com a família, conversar com os parentes, fazer o que, né? Deus quis, meu Deus. E me desculpe usar esse termo, mas que burrice.
Deus não quer a nossa desgraça, Deus não quer que ninguém morra. O próprio Jesus chorou quando Lázaro morreu, Ele não quer. É um processo natural, nós vamos morrer, vamos mais tarde, ou sei lá. O processo natural seria a gente nascer, crescer, sei lá, casar, ou ser religioso, e aí dar muitos frutos, depois quando tiver velhinho, lá numa cama morrer. Isso é o que muitos querem. Mas muitos são interrompidos pelas consequências da vida, não pela vontade de Deus. Não é vontade de Deus. As desgraças que passam na vida, as coisas que acontecem, não é vontade de Deus. Isso nos remete até o primeiro ponto que nós comentamos, que Deus é Pai. E qual é o pai que vai desejar uma coisa ruim para o filho? Mateus 7 fala isso para a gente, que até nós que somos maus, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. E imagina Deus que está acima de tudo, Ele vai saber dar só coisas boas para a gente. Então não coloca Deus onde Ele não está. Não fica colocando, mas essa doença aconteceu porque é vontade de Deus. Não é vontade de Deus, não. Isso é consequência da vida. Tal coisa aconteceu, tal morte porque Deus quis. Não, Deus não quis. Mas por que está acontecendo isso? Acontece isso porque nós somos seres humanos e nessa terra nós estamos sujeitos a tudo. A tudo estamos sujeitos. Aí a oração é para suportar exatamente esses momentos difíceis que nós passamos. Nós oramos para isso. Se eu pregasse errado, eu ia ser um tremendo mentiroso, porque as pessoas perto de mim iam saber que eu sou como uma pessoa como qualquer outra. Eu estou lutando como qualquer outra. As pessoas próximas a mim sabem as minhas manias, os meus defeitos, sabem? É só perguntar a minha mãe, perguntar a minha esposa, vai falar um monte de defeito que eu tenho, um monte de manias que eu tenho. Então eu não sou melhor do que ninguém, eu estou como vocês também lutando. Mas eu tenho que proclamar, porque essa é a minha missão, de proclamar a vontade de Deus. Mas Deus está acima, e se Ele está acima, é Ele que decide. Não vamos entrar nessas idiotices, dessas igrejinhas de fundo de quintal, dando ordem para Deus, não. O que tem que acontecer é a vontade dEle. Ele está acima, então se Ele está acima, Ele sabe tudo, Ele domina tudo. Deus conhece o que nós passamos, Deus sabe o que nós passamos, Deus sabe até onde nós podemos ir, o que nós aguentamos, Ele sabe. Deus não é maluco, Deus não é homem. Até diz a carta, o livro de Oséias, no capítulo 11, fala para a gente que Deus não é homem, Ele não age como nós, Ele está acima de nós, é acima em todos os pontos, Ele está sobre nós, Ele conhece as nossas fragilidades. Terceiro ponto que eu quero comentar com vocês é fazer a vontade de Deus vivendo debaixo do querer dEle. Agora nós entramos no querer. Eu estava comentando com vocês que não é o querer de Deus as desgraças que acontecem, os problemas da vida, as desavenças, não é a vontade de Deus. Mas isso que eu quero comentar, nesse terceiro ponto que eu quero comentar com vocês, que fazendo a vontade de Deus, vivendo debaixo do querer dEle. E não tem ninguém mais perfeito que viveu debaixo do querer de Deus do que Nossa Senhora. Não tem, não existe. Porque além de fazer a vontade de Deus, ela carregou um Deus dentro dela. É por isso que alguém dizer por aí, que eu acho uma tremenda burrice também, dizer que Maria é uma mulher qualquer. No plano de salvação, Davi não era um homem qualquer, Davi não era. Davi chegou a ser tratado como, Jesus chamou Davi, chamaram Jesus como o filho de Davi. Então não era um homem qualquer. No plano da salvação, Davi sobressaía. No plano da salvação, Moisés sobressaiu. No plano da salvação, Elias não foi um homem qualquer, e nem Abraão. E no plano da salvação, Maria não é uma mulher qualquer, porque ninguém gerou um Deus dentro de si. É só colocar Nossa Senhora no lugar que ela merece, não é ficar com essa idiotice que muitos protestantes têm por aí, de querer desmerecer Nossa Senhora. Não é desmerecer. E é esse ponto que eu quero comentar com vocês, que ela viveu inteiro debaixo do querer de Deus, inteiramente. Gente, tenta voltar, tenta lembrar da história aí. Mataram o filho dela, crucificou o filho dela. Nossa, hoje nós vemos mães que se o filho cai, machuca o joelho, ela fica desesperada. Se o filho bate a cabeça em algum lugar e surge algum calo aqui, sei lá, ela fica desesperada. Tem mães que quando o filho fica gripado, fica doente, ela perde a noção. Agora pegou o filho de Maria, crucificou e meteram chute na cara dele, enfiaram lança nele, meteu uma coroa de espinho na cabeça dele.
Fez tudo isso e ela lá de pé, aguentando diante de tudo aquilo que aconteceu com o filho dela. Ela viveu inteiramente debaixo do querer de Deus, e nós precisamos também, como Nossa Senhora, porque ela guardava tudo no coração, tirava uma lição de tudo. O que é que o povo de Deus, católico, precisa colocar na cabeça? Para de querer dar ordem para Deus, para com isso. Muita gente vai ser feliz quando deixar a vontade de Deus acontecer. Deixa assim, Senhor, faça a tua vontade, faça tudo o que o Senhor quer. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, como diz a carta de Pedro, é que sejamos santos, é que sejamos escolhidos. A vontade de Deus é a nossa santificação, só isso. A vontade de Deus é que sejamos pessoas de bem, é essa a vontade de Deus. Não é outra coisa, só essa a vontade de Deus. Então não vamos cair nessa de querer dar ordens para Deus. Deus não é o nosso empregado. E desculpa se eu estou ferindo algumas pessoas nessa noite de hoje, mas Deus, minha irmã, meu irmão, Deus não é o seu empregado. Não é. Não faça essa oração diante de Deus dando ordem para Ele. Precisamos tirar esse pensamento de muitos protestantes, de muitos, que fica dando ordem para Deus. Eu determino a graça, eu determino que eu ganhe tal coisa, eu determino prosperidade na minha vida. Nós não determinamos nada, nada. Aí alguém pergunta, mas e por que acontece? Porque a pessoa só trabalha para isso, reza e trabalha só para isso. Eu vou rezar para comprar um carro, e ela esquece de tudo em volta. Às vezes nem é a bênção de Deus, não é. É porque ela focou naquilo. Eu vou rezar para conseguir um carro, eu vou trabalhar para um carro, eu vou trabalhar e de noite lutando para conseguir um carro. Ela consegue um carro e chega na maior cara de pau lá. Antes eu não tinha nada, entrei na igreja, hoje eu tenho um carro, eu tenho uma empresa, eu tenho tantos funcionários, eu tenho não sei o que, Deus me abençoou ricamente, tá bom. E as pessoas da África, aqueles milhões de pessoas passando fome lá, será que eles também não pedem a Deus? E por que não acontece com eles? Tem coisa que é fruto da positividade, tem coisa que é fruto da teimosia de muita gente. Consegue coisas, mas não consegue a paz. Nós precisamos parar que o nosso lugar não é aqui, gente. Não é que nós vamos ser desleixados, eu não vou morar aqui, agora não vou lutar por nada. Não, tenha sonhos, mas tenha sonhos em Deus. Isso, sonhos em Deus. Tudo isso vai passar, e já preguei várias vezes isso, mas tudo isso vai passar. Tudo, nós passamos, nós ficamos velhos. Chega os cabelos brancos, chega a calvície, chegam os pés de galinha, de peru, de pavão, sei lá de quem mais, pé de dinossauro, chega um monte de pé que fica grudado no rosto da gente, não sei, tanto pé que fica. Mas nós acabamos, chega um tempo que não dá mais para segurar, a não ser que fique igual aquelas atrizes lá da televisão, que fica esticando aqui, esticando ali, chega um tempo que não dá nem para fechar a boca mais e fica ali assim, ó. Conversa passando os dentes. Não dá mais, está tão esticado, puxa daqui, puxa dali, e puxa daqui. Um dia quando for sorrir tem que levantar a perna, né? Não dá. Nós passamos. Vocês acham graça, né? Bonito. Mas nós passamos, nós vamos envelhecendo e vamos perdendo, outras pessoas vêm. Eu estou pregando hoje, amanhã pode ser o seu filho, pode ser as crianças que estão lá no Ministério para as Crianças, lá no grupinho de oração. Podem ser elas amanhã ou depois. Nós vamos passar, nós vamos acabar. As coisas passam e fica um monte de gente brigando com um monte de coisa, e como se fosse viver eternamente nessa vida, como se fosse viver aqui eternamente. Todo mundo fosse morrer, só ela viver, aí ela seria dona de tudo. O iate é dela, a Amazônia é dela, o deserto do Saara, como se tudo fosse ser dela. Trabalha só para viver aqui. Vamos tirar isso do nosso coração. Vamos arrancar isso de nós. Sabe o que eu acho interessante? Tem pessoas que na verdade precisam apanhar, né? Não é nem de oração, precisa de uma sua. Alguns chegam aí e falam assim, ó, lá em casa quem manda sou eu. A voz mais forte em casa sou eu. Falei, está falado. Então a mulher fala, aqui a decisão é minha. Ele falou, né? Mas sim, manda sou eu. O dia que tiver o dia que você esposa for dono da sua casa, me desculpe a palavra que eu vou usar aqui agora, mas vai ser sempre uma merda a sua casa.
Mas o dia que Deus for o Senhor da sua casa, as coisas vão consertar. Mas o dia que for você, chefe de casa, o chefe da família é Deus. Você é apenas um administrador. E mesmo que tenha que usar esse termo, chefe de casa, a chefe da casa, mas que Deus esteja em primeiro lugar. Olha o que refletimos: reconhecer a vontade, reconhecer Deus como Pai, que nós refletimos, fazer a vontade de Deus reconhecendo que Ele está acima de nós, e também fazer a vontade de Deus vivendo o querer dEle, viver debaixo do querer dEle, que está em Lucas 1,38, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim a tua palavra, que cumpra em mim o teu querer. Nossa Senhora disse assim: eis aqui a escrava, faça tudo o que o Senhor quer, realize tudo o que o Senhor quer, faça tudo o que está no teu coração. E tudo, Deus usou ela imensamente, que ela chegou a proclamar depois: todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Pode pregar contra Nossa Senhora, pode reunir todos, desculpa a palavra, abestalhados da face da terra contra Nossa Senhora, mas não vai tirar o merecimento, porque ela é mãe de Jesus. E se é mãe de Jesus, talvez a terra pode não crer um dia, mas não vai tirar o mérito de mãe de Jesus. Ela é mãe, não adianta pregar contra. E eu creio que Jesus não fica satisfeito, né? Porque se alguém começar a falar mal da minha mãe, eu vou, no mínimo que eu vou fazer é afastar dele. No mínimo que eu vou afastar. E se estiver perto, eu vou procurar defender, claro. E quando for com insulto contra a minha mãe, eu quero estar bem distante, né? Porque o homem sem oração, e na hora do nervoso, o homem sim, o ser humano, ele faz muita besteira, né? Então eu rezo e deixo lá. Eu não vou querer que use de insulto para com a minha mãe. Agora, acho que Jesus está satisfeito falando tanta besteira contra Nossa Senhora? Não está, de forma alguma. Não está, não. E ninguém vai tirar esse mérito dela. Sabe por quê? Porque foi o terceiro ponto que nós comentamos aqui hoje. Está debaixo do querer de Deus. Fazer a vontade dele estando debaixo do querer dele. O que Deus quer é o melhor. Mas quer dizer agora que eu não vou sonhar? Não sonhe. Sonhe, mas tenha a audácia de dizer: Senhor, se esse sonho não for teu, tira da minha cabeça. Se aquela coisa que eu estou lutando não for a tua vontade, faça que não dê certo, meu Deus. Não deixe que aconteça. Faça isso. Aí você vai ser feliz. E isso não é viver debaixo de uma mágica, não. É viver com os pés no chão, porque diz o Padre Fábio de Mello numa música que não se toca o céu se não tem os pés no chão. Religião não é para deixar ninguém anestesiado, não. Não é. Oração não é para anestesiar ninguém, pelo contrário, é para deixar a pessoa ciente de que nós temos problemas, que nós temos dificuldade. O Papa tem as suas dificuldades, as suas tentações. São Francisco teve, São Pedro teve, São Pedro teve, todos os santos tiveram as suas dificuldades. Nós também temos os nossos problemas. Nós temos luta, todos têm dificuldade de enfrentar, tem, mas o que tem que prevalecer é a vontade de Deus. Deus não vai querer nada de errado para nós, não vai querer, Ele é Deus. Ele vai querer só o bem para nós. O que nós precisamos fazer? Senhor, eis-me aqui. Então cumpra tudo o que o Senhor quer. Aí nós vamos ser felizes sim, porque estamos cumprindo a vontade de Deus. E terminando essa partilha da palavra, não vamos fazer as nossas coisas sem oração, pelo amor de Deus, não vamos fazer isso não. Não vamos fazer as nossas coisas sem oração antes não. Você vai colocar uma empresa? Reze antes. Você vai enfrentar um vestibular, vai fazer algum curso, não sei, reze antes. Você vai namorar com alguém, está interessado em alguém, reze antes. Senhor, se não for a tua vontade, não deixe que aconteça, mas se for a pessoa certa para mim, abençoe, Senhor, que esse namoro seja conforme a tua vontade. Está pensando em engravidar? Reze antes. Começou o seu dia? Reze antes. Antes do seu café, agradeça a Deus. Antes do seu almoço, agradeça a Deus. Antes das suas refeições, agradeça a Deus. Chegou o fim de semana de trabalho, seja sexta-feira ou sábado, domingo, não sei. Tem gente que tem plantão até de domingo, não sei, mas agradeça a Deus pela semana de trabalho. Nós precisamos estar em oração. Isso é fazer a vontade de Deus em tudo. Aí nós vamos ser felizes. Sofrendo, sim, com Jesus também sofreu, mas eu vou estar feliz com Jesus no nosso coração. Amém? Amém. Vamos ficar de pé nesse momento?